Eu vou tentar trazer um pouco de luz aí a essa dor que nós temos, né? Queria só fazer uma breve apresentação, até para os colegas perceberem que eu também sou perito, né? A base que eu tenho é uma base da informática, sou professor e atuo aí como perito há 23, 24 anos, né? A diferença aqui, talvez, é que eu faço perícias em ambientes tecnológicos, né? Mas perícia é perícia, cada uma tem as suas particularidades propriamente ditas, né? Mas imagine que quem está falando para vocês é um colega, né? Um colega perito também. Então fiquem à vontade, né? A gente pode trocar algumas ideias caso haja aí essas dúvidas mais pertinentes ao ponto que nós queremos tratar, tá? Bom, vocês veem o meu, eu vejo aqui uma tela bem pequenininha, então, né, qualquer momento, doutora, interrompa, né? Eu acredito que vocês estão vendo aí o meu slide atual, certo? Perfeito? Entre o objetivo, correto? Perfeito. Bom, então qual que é o nosso objetivo, né? Quando a doutora Ana Paula me buscou, nós tivemos uma conversa, bom, o que a gente tem que falar sobre essa dor, né, que o perito sente, né? Por que esse juridiquês, né, é um desafio para nós? Né? O que isso traz? É uma tradição. A gente sabe que o termo, o nosso alfabeto é latino, né, o nosso direito tem muita influência do direito romano, então há muitas expressões baseadas em latim. Por exemplo, eu que venho da informática, trago muitos conceitos em inglês, né? Mas aqui, quando a gente se depara com uma relação da perícia, né, e aí o tal do nosso jargão técnico, né, o termo dentro do juridiquês, né, ele traz palavras que talvez para nós eles tenham uma interpretação um pouco mais dolorosas, um pouco mais difícil. Então, o nosso objetivo aqui, sem pretensão, né, doutora, de esgotar o tema, é tentar entender alguma relação de padronização desses atos processuais. O que é um ato processual? Né? O que é uma decisão judicial, né? O que é um despacho, o que são esses termos propriamente dito, da qual nós usamos no nosso dia a dia. Né? Então, esse é o nosso ponto central. Então, o que é realmente esse problema? Né? Eu fui levantar algumas dores, né? O que é a nossa dor? O que é nosso entendimento? Então, a gente tem muito conhecimento técnico, né? Eu não tenho dúvida que se você tiver que fazer uma análise grafotécnica de uma assinatura com um material questionado, você vai dizer, olha, com algum grau de certeza se foi ou não aquele punho que assinou, que escreveu aquilo. Até aí, tudo bem. O problema é assim, como que eu vou entender aquilo que o juiz está me pedindo, ou aquilo que as partes estão me pedindo, né? E aí eu começo uma primeira observação, né? Dentro de um processo, você tem sempre dois atores processuais, que nós chamamos de parte. Então, é comum você chamar, por exemplo, no direito civil, né, de requerente e requerido. Lá na trabalhista, nós chamamos de reclamante e reclamado. Na seara criminal ou penal, é o réu, e nós chamamos de réu ou vítima, né? Você tem o réu, o autor, né? Então, são essas relações que a gente começa a entender. Primeiro, quem é a parte que está demandando, né, e quem é o juiz da ação. Então, a linguagem jurídica, ela não tem que ser um obstáculo, ela tem que ser uma ferramenta que nos dá uma determinada proteção e credibilidade para o perito. Tá? Uma vez que a gente tem que fazer essa comunicação entre áreas aí, é uma questão de interdisciplinariedade. Então, a gente como especialista na área técnica, a gente conhece muito bem aquilo da qual a gente se propõe a fazer. No caso aqui, a perícia grafotécnica. Mas eu também tenho que trazer relações, por quê? Se eu tiver um erro de interpretação do que está sendo pedido, se eu tiver uma resposta inadequada ao quesito, o que pode acontecer? Uma desvalorização do nosso trabalho ou até mesmo uma impugnação do nosso trabalho com a nossa perda de credibilidade. Né? E o que ninguém quer é ter perda de credibilidade, não por aspectos técnicos, mas sim por aspectos processuais. Né? Então, não é que você fez uma análise errada lá de uma assinatura. Né? O problema é que você não colocou isso de uma forma da qual se pudesse entender num relatório, ou você não entendeu aquilo que exatamente estava sendo quesitado aí pelo juiz ou pelas partes. Então, esse é o principal ponto que nós trazemos. E quando eu vejo isso numa relação do perito grafo, trazendo um pouquinho mais para a visão da perícia grafotécnica, né,
eu preciso entender que, às vezes, o juiz não sabe o que ele está perguntando. Você acha que todo juiz entende o que é um traçado gráfico, o que é uma pressão, o que é um ritmo, o que é um espaçamento, o que é uma curva? Não. Então, veja bem, da mesma maneira que a gente sofre quando nos fazem algumas observações técnicos jurídicas, a gente também tem que entender que quem vai ler o nosso trabalho, né, eu costumo usar uma palavra, né, quem vai degustar o nosso trabalho também pode não entender o que você está escrevendo. Então, as duas relações têm que ser ponderadas tanto para quem usa o nosso serviço, tanto como nós, peritos, que prestamos esse serviço aí para o judiciário. Então, o que o juiz espera de um perito grafotécnico? Ele espera que você tenha condições técnicas, né, de trazer a dúvida da qual ele tem, ou seja, foi o fulano que assinou ou não? Né? Essa letra é do José ou não é? Basicamente, são relações objetivas, né? Então, o perito grafotécnico, ele faz a prova pela escrita, não pela retórica. Então, o que o juiz não espera de você? Até porque é vedado pelo Código de Processo Civil, lá no artigo 473. Uma opinião jurídica. Você não pode fazer isso. Então, não adianta você escrever, né, uma tese sem fundamentação. E aí eu trago uma observação aos colegas, né, talvez uma observação talvez a mais fundamentada, que é o seguinte: o perito, ele não argumenta, o perito fundamenta. Quem argumenta, quem faz uso de retórica é o operador do direito, que é o advogado. Então, lembre disso. Toda a sua escrita, ela tem que ser fundamentada. Mas, como a gente vai ver, numa linguagem que tenha uma facilidade de leitura, ok? Então, isso é o que o juiz espera e talvez o que o juiz não espere de nós, tá? Bom, só para alguns entendimentos, quando a gente fala aqui, peço só desculpas que ficou cortado aqui embaixo, né? Mas para onde que nós atuamos? Quem é o ator processual da qual nós prestamos esse serviço? Qual é o nosso primeiro entendimento para quem a gente trabalha, né? Você já entende de nomeação, né? E quem são? Primeiro, nós temos as justiças comum e as justiças especializadas. Então, você é nomeado sempre numa primeira instância. Raramente você vai ser nomeado pelo Supremo Tribunal Federal, né? Não, assim, francamente, eu não conheço. Ele sempre devolve, mesmo se você já fazer na justiça, juizado de pequenas causas, né? Ele sempre retorna para uma primeira instância para o pedido de perícia. Então, para quem que nós prestamos isso? Para aquilo que nós chamamos de justiça de primeira instância. São os juízes. Então, quem fica lá num fórum, né, é um juiz, aquele que nós chamamos de juiz togado, ou juiz de primeira instância. Então, na justiça comum, nós temos a justiça civil, né, e a justiça federal. Então, se você for fazer uma contestação de um crédito em que o réu é a Caixa Econômica Federal, você vai ser nomeado através de uma justiça federal, uma seção judiciária federal aqui de São Paulo, por exemplo, tá? Ah, mas se for o Banco do Brasil, então você vai ser nomeado, porque o réu vira o Banco do Brasil, você vai ser nomeado através do Tribunal de Justiça de São Paulo, tudo bem? Então isso é o que nós chamamos de justiça comum. As justiças especializadas, então nós temos a justiça trabalhista, a justiça eleitoral e a justiça militar. Eu nunca atuei, não conheço outro colega que tenha atuado em justiça militar, não saberia nem como funciona. Mas na justiça civil e federal, em primeira instância, ou justiça trabalhista, que é federal, né, você vai ter nomeação. Por que é importante você entender isso? Porque não existe justiça do trabalho estadual. Não vai existir, né? Primeira vara da Justiça Estadual de São Paulo, do trabalho de São Paulo. Não existe. Sempre que você falar, então, de uma justiça trabalhista, né, nós estamos falando de uma relação federal. Isso que é importante. Quando a gente vai para a segunda instância, o que eu tenho numa segunda instância lá? Eu tenho os desembargadores, né? E nas terceiras, que não chamam-se terceira instância e quarta, é um erro falar,
mas as instâncias são a primeira e a segunda, né? Depois nós temos os superiores, né, tribunais de justiça, ou o Tribunal Superior do Trabalho, o TSE também, ou o Superior Tribunal Militar, nós temos lá, então, ministros, né? E no Supremo Tribunal Federal, que é o guardião da nossa Constituição, também nós temos 11 ministros, tá? Então, é importante que a gente entenda para quem a gente trabalha e como são esses nomes processuais, tá? Pois bem, como é que tudo começa, então? Tudo começa com uma relação de nomeação do juiz, tá? Esse slide aqui foi eu que fiz, eu não sou muito bom em fazer slide, né? Já deu para perceber que eu uso as setinhas aqui do PowerPoint. Então, o juiz tem uma dúvida, né? Ele não se sente seguro em tomar uma decisão, as partes pedem perícia, ou ele mesmo de ofício. O que é de ofício, Capozzi? Por iniciativa própria. Então, quando há um despacho de ofício, é aquilo que o próprio juiz tomou, sem ser provocado pelas partes. Então, aqui é muito importante que você entenda também esse termo, né? O juiz, ele é inerte. O judiciário tem que ser provocado. O juiz não pode... o juiz, tá? Esquece Ministério Público. O juiz, ele não pode falar, não, eu acho que aqui tem um problema e eu vou entrar e vou abrir um processo e vou julgar esse processo. Não existe isso. Então, o juiz de ofício, ele pode ter uma dúvida em relação à questão técnica, e a questão técnica é uma das 9 provas dentro do processo, tá? Em que é a única técnica, é a única que depende de nós, tá ok? Então, como ele não é técnico, ele não é grafotécnico, ele não é de informática, ele não é médico, ele nomeia um perito judicial, que sou eu, que é você. Tá? Esse perito está devidamente cadastrado lá nos tribunais, seja os estaduais ou os federais, e ele emite um relatório consubstanciado em laudo pericial. Uma característica é que esse laudo ele tem que ser imparcial, e o resultado do seu trabalho, ou seja, a conclusão, através da fundamentação e da metodologia explicada, ela motiva uma decisão. O juiz prolata uma sentença, né, olha um novo termo, ele toma uma decisão, né, ou seja, como é que chama a decisão final do juiz? É sentença. Né? Existe o que nós chamamos de decisões interlocutórias, que são aquelas decisões que ocorrem no meio do processo. Mas lá no final do processo, o juiz precisa decidir quem tem razão, se é A ou é o B. E ele toma a razão, ele não é obrigado a ficar adstrito ao seu laudo, ele não é obrigado a seguir exatamente o que você mandou, mas por regra de convencimento, ele fala, olha, segundo o recorte do expert, do perito, foi o José que assinou, porque conta disso, ou não foi o José que assinou, etc, etc. Então, ele fundamenta a sentença dele, recortando o seu trabalho, que é um laudo pericial, tudo bem? E como é que funciona isso? Dentro de uma etapa processual, no processo civil, nós temos lá a petição inicial, que é onde tudo começa, né? Depois nós temos lá as fases em que as partes discutem, vão tentar se autocompor. O que é autocompor, Capozzi? É tentar chegar numa conclusão fora o juiz. Chega assim, vamos entrar no acordo? Ó, você está dizendo que foi o José que assinou, mas ele está dizendo que não foi ele. Vamos entrar no acordo? Se não houver acordo, né, existe uma audiência de instrução, onde o juiz determina a produção da prova pericial. Então, se você dividir o processo, ele é dividido em 4 fases, grandes fases, né? E a prova pericial, ela entra aqui. É quando nós chamamos de produção de prova, ou fase de produção probatória. É onde você vai marcar, você vai ser nomeado, é onde você vai pedir informações, onde você vai apresentar a sua metodologia de honorários, onde você vai apresentar a metodologia do trabalho, onde você vai marcar as diligências de coletas, etc, etc, fazer o laudo, responder os quesitos, responder quesitos suplementares com base no artigo 469, responder as impugnações, etc, etc. Terminou isso, né, o juiz vai para a sentença. Então, o perito, salvo uma exceção de produção antecipada de prova, salvo essa relação, o perito ele entra numa fase muito bem delimitada dentro do processo civil, que é a fase probatória. Então, é aí que você também tem que entender onde é que eu entro, onde é que eu começo a trabalhar dentro da perícia. Então, há uma nomeação e você entra nessa fase probatória,
Tudo bem? Quando eu vou para a relação penal, né, então imagina que agora está se discutindo uma questão criminal, né, você pode trabalhar como assistente, né, de acusação, auxiliando aí a autoridade policial ou o Ministério Público. A diferença é que a autoridade policial ela trabalha pré-denúncia, ou seja, há um inquérito policial, então há uma forte correlação em que o delegado, que é a autoridade policial, ele oferece essa denúncia ao Ministério Público. O Ministério Público, acatando essa denúncia, você se torna réu em um processo. E aí você pode atuar na fase de como assistente de acusação, né? Porque quem acusa é o Ministério Público, então você pode atuar lá como um assistente, né, do parquete. Esse é o nome que nós usamos para nos referirmos ao promotor de justiça / Ministério Público. Também você pode atuar aqui como assistente de defesa, né, do réu. Então a pessoa virou réu, né, ele te contrata, né, e aí você faz toda a análise que precisa ser feita aí dentro do seu. Então, resumindo, né, nós temos dentro da perícia judicial, seja ela de qual natureza for, dentro de uma ação penal, nós estamos falando de um crime, e quando eu penso numa ação civil, eu estou relacionado a dano. Geralmente o dano eu quero uma reparação material, uma reparação estética, uma reparação moral. Geralmente você quer dinheiro, né? A pessoa entra para pedir dinheiro. Então, o que você tem que entender? Quando é uma ação penal, estou falando em crime. Como é uma ação civil, estou falando em dano. Ou um pedido ou uma obrigação de fazer ou não fazer alguma coisa, tá? Agora, lembrando que o nosso trabalho, meus caros, ele é um trabalho que é fundamentado em método científico. E é aí que você começa a entender o problema do juridiquês, né, do nosso jargão. Assim como nós temos um jargão próprio, você, perito grafotécnico, tem lá o que é um jargão, Capozzi? É um dicionário de termos técnicos de uma determinada área. Você também conhece isso como tesauro, né? Olha que nome bonito. Então, o tesauro nada mais é do que um tipo de vocabulário criado, controlado por pessoas que compartilham o mesmo grupo de conhecimento. Então, quando eu falo de padrão gráfico, de pressão de punho, é uma coisa muito típica, né, muito focada, muito particular, né, do perito em grafotecnia. Mas eu não posso lembrar que tanto perito de qual área for, o trabalho que nós fazemos é um trabalho a rigor científico. E eu preciso seguir a ciência e seguir, quando possível, né, a base de expressões do que eu vou colocar dentro do meu laudo. Então, por exemplo, você vai testar uma hipótese, você coletou uma amostra, fez a pessoa escrever lá na sua frente com a mão esquerda, com a direita, você editou, você fez lá, gravou aquilo, deu pausa para ele descansar, tem lá o teu método. Você precisa levar isso ao teu laudo, mas com duas características. A primeira é que você precisa explicar o porquê você adotou aquele método, tá? Então, com base no fundamento da grafotecnia, XPTO, etc, etc, etc. E a metodologia, né? Por que você fez ele escrever com as duas mãos? Né? Por que você fez ele escrever em letra de forma e depois em letra cursiva? Né? Então, você precisa trazer isso ao laudo também de uma forma simples, evitando usar aqui o juridiquês, mesmo que não lhe perguntem sobre isso. Entendeu? Por quê? Você não vai querer o teu trabalho ser impugnado por uma ausência de uma informação que você não colocou, sabendo que teria que colocar. Né? Então, o trabalho científico e a forma da clareza, a obrigação é uma obrigação legal, né? De escrever, eu coloquei aqui de falar bem, mas quem fala bem, escreve bem. Quem escreve bem, fala bem, né? Você pode perceber que as pessoas, e aí eu faço só vou quebrar aqui o protocolo, né? Eu dou aula na faculdade, dou aula na pós-graduação, né? E os meus alunos hoje não leem mais. Então eu percebo o quanto eles têm dificuldade de escrita, porque as provas ainda são manuscritas, eles estão perdendo essa capacidade de escrever, né? Se dá uma caneta e um papel, é difícil isso, né? Então a materialidade ela começa a se prejudicar bastante, pensando aí num grau de perícia, e também a relação de interpretação textual. Você dá um texto, ele não consegue ler, e quando lê não consegue entender um texto. Então, fechando aqui um parênteses, apenas uma observação aos colegas, tá?
Então, quando a gente tem uma obrigação de falar bem, eu entendo que falar bem e escrever bem, ele é uma relação pregressa de quem lê, né? E quando você lê, você traz isso para a sua vida, tanto pessoal quanto a sua vida profissional. Na nossa vida profissional, o que eu vou colocar aqui? Que se você der uma olhadinha lá no artigo 473, lá no parágrafo 1º do inciso 4, tá lá, não é o Ricardo que está falando, não é o Capozzi. Está dizendo o seguinte, olha, o perito deve apresentar sua fundamentação, bem como todo o laudo, tá? Em linguagem simples e com coerência lógica. Eu até grifei aqui, linguagem simples, tá? Por isso, mas Capozzi, eu preciso usar um termo da qual a linguagem não é simples. Então, você vai depois escrever uma nota, escrever uma descrição, você vai colocar em notas de rodapé, colocar um glossário, etc. Tudo bem? Então, o que eu trouxe aqui, baseado nessa relação de importância, né? Eu trouxe 2 julgados, 2 RESPs aqui, né? O RESP nada mais é do que um recurso especial, chama-se, a RESP quer dizer agravo de recurso especial. Recurso especial é um recurso que você pede né, para um nível maior. Aqui, no caso, nós estamos falando do STJ. Então, esses acórdãos aqui, que eu deixei em destaque aqui, eles são referência que expressam, por exemplo, uma determinada decisão, né, de um grupo de ministros, né, uma decisão colegiada, em relação ao que eles esperam quando você tenta impugnar o resultado de um trabalho porque o laudo foi mal escrito. Entendeu? Veja bem, eu não estou apresentando para vocês uma relação de que o laudo estava simplesmente errado. Sei lá, imagina o seguinte, você tem uma amostra que está em letra cursiva e você faz coletas em letra de forma. E aí você conclui que não foi a pessoa. Então você aplicou talvez um método incorreto. Não sei, tá? Por favor, não estou dando apenas uma hipótese. Então aí você pode ter uma crítica fundamentada ao seu laudo, mas não por falta de uso correto do linguajar, né, do seu linguajar. Tudo bem? Então, avançando, quando nós falamos em linguagem jurídica, meus nobres, né? Posso só um instantinho? Pois não, doutora. Rapidinho. Volta lá naquele slide. Esse? Isso. Aí ele está falando assim, ó. Mostra-se suficientemente fundamentado, afigurando-se seguro e convincente, merecendo destarte, orientar o desfecho da lide. Traduz para mim, por favor, destarte, orientar, Destarte. desfecho da lide. Isso, destarte. Isso. Ele é um sinônimo, eu gosto muito de usar essa palavra. Destarte quer dizer, sabe quando você escreve um trabalho e você fica falando sempre a mesma coisa? Assim, assim. Destarte quer dizer assim, assim como. Então ele está dizendo assim, olha, o laudo pericial realizado nos autos mostra-se suficientemente fundamentado, afigurando-se seguro e convincente. Ele está dizendo, esse laudo é bom, ele me convenceu, ele é seguro, merecendo assim orientar o desfecho da lide. Merecendo assim esse destarte, entenda como orientação, né? Merecendo assim orientar o desfecho da lide. O que é uma lide? Né? Uma lide é uma disputa, é uma briga jurídica. Né? Então, quem são as partes numa lide trabalhista? Geralmente é o empregado e empregador, né? Que é o reclamante e o reclamado. Quem são pensa numa situação de separação litigiosa. Litígio é briga, né? Consensual é num acordo. Então, pensa numa separação litigiosa. Quem entrou com a ação? A mulher. Então, a mulher é a autora, né? Ou a mulher é a requerente. E quem que é o demandado? É o marido, o ex-marido. Então, o ex-marido é o requerido. Nós chamamos essa relação de lide. Lide nada mais é do que uma disputa jurídica. Né? Eu não gosto de usar esse termo, mas se a gente fosse traduzir, pensa que é uma briga, né? Uma treta entre eles aí. Então, ele está falando o seguinte, olha, esse relatório ele foi muito bem fundamentado, ele merece, assim, orientar o juiz para que o juiz tome uma decisão. Imagina aqui para o seu caso, onde o juiz está perguntando, olha,
foi o José que assinou ou não foi o José que assinou aquela nota promissória? O banco Entendi. está protestando uma cédula de crédito bancário e o José está dizendo que não foi ele que assinou. E você fez um trabalho muito bem fundamentado, e aqui o que eles estão dizendo? Ok, o trabalho que você fez é tão bom que ele merece que o juiz tome a sua decisão com base nisso que você escreveu. Tome a decisão da disputa, né, o desfecho da lide, porque lembra, eu encerro o caso, a não ser que ele recorra, né, com a sentença. Então, o desfecho da lide, como é que faz? O juiz sentencia. Tudo bem? Perfeito. Agora entendi. Perfeito. Legal. Eu uso muito esse termo destarte, assim, porque senão, eu gosto de escrever alguns sinônimos. Então, você escreve outro sim, ademais, né, por conseguinte, em sequência, porém, entretanto, contudo, todavia, ele é um parecido com esse. Né? Se você escrever lá o que é destarte, você vai perceber que é exatamente isso aí, né? Um sinônimo, para não ficar um laudo monocromático, né? Tem perito que ele escreve assim atestamos que, aí no segundo parágrafo, assim, Assim, deixa, aí fica assim, repetindo ele faz, palavras. não está errado, porque não é uma Não, obra mas. literária, né? Ele não Uhum, está pretendendo ganhar um prêmio, né, literatura com o laudo dele, mas fica um laudo monocromático e cansativo, né, de uhum. ler. Então ele usa 10 parágrafos, ele começa os parágrafos assim, porém, ou ademais, ou entretanto, ele não vai mudando. Isso hoje é fácil, né? Você escreve na internet, sinônimos para porém. Ele te Já vai ter um escreve aí monte. 200, né? Uhum. Tudo bem? Não escrever difícil, mas ter um É, comprometimento com essa escrita, né? Você não sim, vai para usar palavras. isso, não vamos criar palavra, né? Uhum. Ele não vai criar uma palavra gigantesca, né? Usar, né? Então, fala assim, são sinônimos para você expressar uma prévia daquilo que você está falando, desde para iniciar uma frase, né? Desde que você lembra daquela questão da oração subordinada, né? A oração ela tem um núcleo do sujeito, tem um verbo, pode ou não haver uma preposição. Então, o que você precisa fazer essas concordâncias? E aí que às vezes, né, a gente acaba com medo de errar, né? Que é o que eu estou mostrando aqui no nosso próprio slide, né? O medo de errar faz com que você fale assim, então tá bom, deixa eu usar sempre a mesma palavra, tá? Então, respondi isso, doutora? Perfeito. Então, a linguagem jurídica, ela nada mais é do que o idioma processual, né? Então, você tem que se referir a isso. Você não vai ficar se referindo ao autor como ao José. Aqui eu vejo que o José assinou. Não, você tem que chamar o José de autor, ou de réu, ou demandante, demandado, embargante, embargado. Você tem que trazer o nome processual dele, né? Então, não é linguagem difícil, é a linguagem do direito, né? Já pensou se fosse no médico ele falasse que corre um líquidozinho vermelho no seu corpo? Pô, você sai dali mais confuso, porque ele não fala sangue, né? Então, a gente tem que trazer alguma coisa mais perto da realidade. Então, quais são alguns erros comuns, né? Primeiro, você não deve acreditar que você tem que escrever como advogado. Não se preste a isso, né? O segundo é copiar, dar um Ctrl+C, Ctrl+V, sem compreender o que eu estou escrevendo. Talvez isso aqui é um grande erro, né? E outra é você tentar usar termos jurídicos fora do contexto. Vou dar um exemplo aqui. Então, você quer pedir alguma coisa para o juiz, né? E você começa data vênia, data máxima vênia. Pô, você está pedindo um negócio para ele se desculpando, né? Pedindo licença. Não. Você vem lá, vem respeitosamente requerer que tal coisa, né? Então, às vezes quem quer, às vezes o muito, né? O pouco é muito, né? Então, tem que ter só tomar esse certo cuidado. Tudo bem? Bom, eu queria colocar aqui só rapidamente uma relação de como a gente traz, né? Isso aí você tem que pegar para o seu mundo, tudo bem? Onde a gente escreve essas relações erradas dentro do nosso trabalho pericial, né? Então, você imagina o que é um local de crime para você? E aí você escreve cena do crime. Mas no Código de Processo Penal, nós usamos o termo local de crime, não do inglês crime scene, a gente usa local de crime. Então,
é uma das coisas que eu deixo aqui, eu vou só dar uma ideia para você, né? Então, por exemplo, quando eu falo de vestígio, indício, evidência e prova, ou prova circunstanciada, eu tenho que entender no meu trabalho pericial que eu tenho que determinar que esses termos não são idênticos, nem por verossimilhança, nem por algum tipo de completude. Então, estude um pouquinho mais, né? Essa apresentação fica com a doutora, ela tem já a minha autorização para passar a vocês, sem problema, né? Mas traga para o seu mundo o que, que é. Um risco é o quê? É um indício, um vestígio, é uma evidência. Deixa eu só dar um exemplo rapidinho aqui, né? Para a gente não perder aqui. Então, por exemplo, eu vou aqui na casa da doutora Ana Paula, eu chego lá, ela me recebe. Ô, Ricardo, tudo bem? Como é que você está? Perfeito, eu chego na casa dela, eu vejo lá uma baciazinha com água e uma outra baciazinha com ração. Aí eu vejo uma almofadinha ali no chão, eu vejo brinquedinhos de animal, eu consigo identificar isso. Aí eu vejo uma foto dela agarrando um gato, né? Eu sei identificar um gato, tá? Eu tenho 2 aqui. Eu posso sair da casa dela. Eu não vi um gato, não vi miado, eu vi caixinha de areia. Nós não falamos nada sobre gato. Mas eu posso sair da casa dela afirmando que ela tem gato? Então, cuidado quando você leva isso para o teu trabalho pericial, tá? É isso que a gente tem que entender. O fato de você ter visto certos elementos tem que trazer isso de uma forma que aquilo se transforme em prova ou não. Tudo bem? Tá? Eu trouxe esse slide aqui porque esse é um dos termos jurídicos que nós erramos muito nas definições. O que é um vestígio, o que é um indício, o que é uma evidência, o que é uma prova. O que você tem que fazer? Adaptar isso para dentro do contexto da perícia grafotécnica, tá? Bom, eu trouxe aqui, eu elenquei alguns dos principais termos jurídicos que todo perito precisaria dominar, né? Olha, sem, insisto, pretensão de esgotar todo o tema, mas o que eu posso dizer aqui? Que, por exemplo, o juízo é a autoridade que conduz, é a quem eu me direciono, né? Autos dos processos, ou autos, os autos, né? Exatamente o conjunto que nós temos. Eu baixo os autos, eu baixo o processo, né? O que eu quero destacar? Não vou ler todos, né? Mas o que eu quero destacar? Primeiro, a relação de quesito, né? O quesito, ele é uma pergunta que tem que ser pré-validada pelo juiz. A maioria absoluta das vezes não é, tá? Então, o quesito, ele é uma pergunta técnica. E por que eu chamo a atenção aqui, doutor, em relação à questão do quesito? Por quê? Eu não posso escrever uma pergunta assim. Queira o senhor perito responder com... Olha só o pleonasmo que eu vou usar. Com 100% de certeza absoluta que foi o autor que assinou aquela nota promissória, ou assinou o cheque, ou assinou o contrato, né? Esse é o tipo de uma pergunta que a gente não tem nem como responder, porque qualquer coisa que você responda, a não ser impugnar e prejudicar a pergunta, o que você escreve quando a pergunta não tem fundamento ou ela é inconclusiva? Prejudicado. Entenderam? Então, o que você vai colocar lá no seu laudo? Resposta: prejudicado. Pergunta de natureza subjetiva. Você pode colocar no seu laudo bom, ruim, bonito, feio, alto, magro. Você pode falar, a letra é gordinha, né? A letra é bonita, a caligrafia do autor é linda. Olha que ela... Você não pode fazer isso, porque você está adjetivando, né? E nós somos proibidos de adjetivar em qualquer trabalho pericial, tá bom? Então, eu quis trazer aqui uma relação de quesitos, né? Que são essas perguntas técnicas feitas, né? Outro ponto que talvez a gente possa buscar, né, é uma relação de preclusão e de nulidade, né? A nulidade, ela é um erro formal. E o que nós trabalhamos como erro formal? Nós temos erro formal e erro material, né? O erro formal é quanto à forma, propriamente dita. E o erro material é quando você tem algum tipo de... e aí eu explico a relação de ilegalidade e licitude. Licitude e legalidade. Uma é do direito material. O que é o direito material? É aquele direito, por exemplo, que está escrito no Código Civil. Estou dando um exemplo aqui. Então,
Quando eu quero saber com que idade uma pessoa pode casar, onde eu vou buscar? Lá no direito material. Quando eu quero saber com que idade a pessoa é maior de idade, né, eu vou lá no direito material. Quando eu quero saber como é que funciona uma sociedade, né, eu vou lá no direito material. Então, o direito material não é um problema para nós peritos, a gente não invade o direito material. Nós erramos e invadimos o direito processual, tudo bem? Então, o que é uma invalidade do direito processual? Por exemplo, tá? Quando você foi fazer uma comparação grafotécnica e você tinha que comparar a caligrafia da Maria, né? E ela é canhota e você pegou amostras da direita, ela é destra. Pô, isso aí é um processo que você errou na metodologia, né? Ou, por exemplo, quando você foi fazer uma perícia, né, e não deu a oportunidade da parte, né, apresentar, você falou, não, só escreve o seu nome aqui. Em vez, ela quer provar que foi ela que escreveu, você falou, não, só escreve seu nome que para mim é suficiente. Você fala, não, eu quero escrever 200 folhas para robustecer mais o seu trabalho. Então, esses são os pontos que a gente levanta aí em relação a possíveis nulidades, ou seja, algo que invalida lá o ato dentro do seu trabalho ou um ato processual. Tudo bem? Aqui já focado um pouquinho, tentei trazer um pouco na relação de linguagem grafo, né? Então, quando você pensa assim, qual que é o objeto da perícia, o objetivo da perícia? É uma autenticidade de uma grafia, de uma escrita, de uma assinatura, etc. Isso, o objeto da perícia, às vezes não vem muito bem determinado pelo perito, pelo juiz, né? Padrões gráficos, então, o que é esse padrão gráfico? O padrão é da pessoa ou não? Ela dissimulou, né? Ela sabia que ia ser pega e foi lá e tentou fazer um disfarce gráfico, né? Você conseguiu pegar isso e trazer no seu relatório? Qual é o grau de assertividade ou é o grau de certeza que ela é ou não a pessoa que escreveu aquilo que o juiz está em dúvida, né? E por aí vai. Por fim, mas não menos importante, é quando você fala de preservação de cadeia de custódia. E isso é muito importante, porque isso dá nulidade, né? Se você fez uma coleta ou recebeu um material coletado, imagina que a pessoa está longe, você fez uma coleta remota, foi lá um tabelião, fez lá toda a coleta, gerou uma ata notarial, então a partir dali nasce-se a cadeia de custódia. Apesar de que no CPC, ou seja, no Código de Processo Civil, não se fala em cadeia de custódia, nós vamos beber subsidiariamente da cadeia de custódia lá no Código de Processo Penal, mais especificamente falando nos artigos 158A e B. Aí dá-se a sequência lá, aconselho depois você dar uma lidinha lá nessas 10 etapas da cadeia de custódia que servem para qualquer um. Tá? Servem para qualquer ramo, qualquer atividade da perícia, tudo bem? Então, avançando, eu trouxe aqui algumas relações em que você agora tem que trazer o mundo, né, o teu mundo para o juiz, né? Então, você tem que trazer informações sobre o que é um grafismo, o que é um traçado, o que é um ritmo gráfico, o que é um hiato gráfico, o que é um ataque, o que é um remate. Eu, por exemplo, não sei o que é isso, né? Agora, quando você fundamentar o seu laudo, você vai ter que dizer isso. Você não pode dizer assim, portanto, o remate é igual ao do autor. Pô, aí você vai ter que falar, remate, com base no remate, como que você conseguiu? Lógico, você tem vários itens para conseguir a mesma conclusão, né? Para fundamentar a sua conclusão. Então, o que o juiz quer saber? O que é um remate? Como é que você conseguiu, com base no remate, concluir? Ou no alinhamento? Ou na velocidade gráfica? Entre outros, que é aí, né, dentro do seu escopo, do seu techniquez, né, do seu jargão aí grafotécnico. Então, a regra prática é o seguinte, todo termo, pensa nisso como uma regra, tá? Todo termo técnico, ele deve poder ser entendido por um juiz que não é perito. Quando você colocar um termo técnico, você depois tem que ler à luz de como se fosse um juiz, tudo bem? Se for necessário, coloca uma nota de rodapé, faz uma nota explicativa. Se o juiz não entender, ele vai lá e lê o seu rodapé tranquilamente, tá bom? Uhum. Então, eu nos meus laudos, enquanto o senhor bebe água,
nos meus laudos eu costumo colocar ali, por exemplo, falando do ataque e remate, eu primeiro coloco o que quer dizer ataque e remate, isso. E depois, sim, eu coloco a foto da assinatura, né, a figura da assinatura, e um círculo no remate, um círculo no ataque, porque eu acho que assim fica bem didático. O juiz vai olhar e entender o que eu quero dizer, e assim fundamentar bem o meu laudo, né? Até de repente colocar a diferença entre um e o outro, enfim. Eu acho que isso é importante. Perfeito, doutora. O que importa é explicar, né? Uma vez que onde você explica, não tem tanta necessidade de falar, eu explico aqui, eu explico acolá, mas tem que ser explicado, né? A regra é, explique, né? Se você define primeiro e depois faz a análise, ou faz a análise, depois faz uma nota explicando, ou coloca lá embaixo. Eu gosto muito de notas de rodapé, né? Eu particularmente me identifico, então quando eu pego alguma coisa, eu vou lá no rodapé e faço aquela explicação. Por aí vai, né? Mas não existe uma BNT que diga que tem que ser feito dessa ou dessa forma, tá? A boa prática diz que tem que ser feita. Tudo bem? Perfeito, doutora, parabéns. Eu entendo que é válido isso, sem dúvida, né? Bom, como é que eu leio e entendo uma decisão judicial, né? Então, eu dividi aqui uma questão prática. Então, procure verbos, né? Sempre o juiz usa um verbo. O verbo é uma ação. Determino, nomeio, intimo, defiro, indefiro, requeiro. Então, sempre você vai buscar uma ação dentro do que é a leitura de uma decisão judicial. Então, dada a controvérsia entre as partes, determino que seja realizada a perícia, portanto, nomeio o José da Silva para que apresente metodologia com base no artigo tal. Então, sempre a ideia é, o que o juiz quer? Num segundo, você vai entender ou melhor, como o perito deve agir. Então, é uma ação em cima daquilo. E por terceiro, né, o que não fazer. Primeiro, você não pode extrapolar o escopo da perícia. Sei lá, ele mandou você analisar um cheque, né, um cheque contra uma amostra grátis, e está analisando outras 30 coisas que não tem nada a ver. Então, isso não pode. Emitir juízo de valor e responder além dos quesitos, né? Tudo bem? E dar opinião, que é aqui que nós estamos falando, emissão do próprio juízo de valor, né? E o que é o resultado jurídico do nosso trabalho? É um laudo. E esse laudo nada mais é, gente, o laudo bom não é um laudo difícil, ele é o mais compreensível, né? Lembra, quem vai ler o seu laudo, quem deveria ler o seu laudo é o próprio juiz. Então, o que é uma dica para uma boa redação? Evita o uso excessivo de jargão da sua área, ou quando usar, explique, né? Responda aos quesitos de forma direta, não dá 250 voltas para responder, apresenta o seu laudo numa estrutura lógica e progressiva, né? Destaca a conclusão com base técnica e comprovada, ou seja, você fundamenta, utiliza o visual law, utiliza quadros, tópicos, tabelas, layouts diferentes, informação um pouco mais animada, como ícones, etc., né? O quanto possível, é claro, tá? Também não vai transformar teu laudo num gibi, né? Não é isso que eu estou falando. Então, tenta trazer exatamente uma ideia dessa estrutura, tá? Então, não se limite a questões, né, do tipo tem que ser um texto monocromático, tudo bem? Então, basicamente, quando nós falamos de laudo, né, eu trouxe aqui uma relação do que eu entendo, isso está baseado no artigo 473 do laudo, porque no laudo, se você ler lá o artigo 473 do CPC, ele diz que você tem que ter a exposição do objeto da perícia, você tem que ter a análise técnica científica que você realizou, você tem que indicar o método utilizado, você tem que esclarecer e demonstrar predominantemente que o que você fez é aceito por especialistas da área do mesmo conhecimento da qual você se originou. Não adianta você tirar da cartola e falar, não, eu quero agora analisar da esquerda para a direita. Você tem que fundamentar isso, tudo bem? Se você não fundamentar, teu laudo vai ser derrubado, tudo bem? E lembrando que no item 4, nós falamos de respostas conclusivas, né? Ou seja, aquilo que eu vou trazer
para o juiz. Opa, avancei aqui demais, né? Então, eu trouxe 5 pontos que da minha experiência, relativos ao nosso termos jurídicos que você vai aplicar no laudo. Então, apresentação, metodologia, né? Quesitos, conclusões e cuidado com o prazo processual. Então, Capozzi, eu preciso de mais prazo. Então, o que você faz para o juiz é um requerimento. O que você pede ao juiz, a tua petição, a tua manifestação, é uma manifestação requerendo algo. Requer que tal coisa, tal coisa, tal coisa. Então, o verbo que nós mais usamos, né, requer a liberação dos honorários, requer a majoração dos honorários, requer a dilação do prazo, dilação, extensão do prazo, requer. Então, o verbo que nós mais usamos é o verbo de requisição. Opa, tudo bem? E aí, eu trouxe uma estrutura dos meus laudos, né? Então, eu sempre faço os meus laudos assim, né? Então, se você não tinha uma ideia, fique aqui uma ideia, tá? Fique à vontade, não tem direito autoral nenhum, né? Adapte quanto você quer. Então, eu sempre faço basicamente nessa estrutura, né? Tomando muito cuidado de não extrapolar nada aqui. Sempre respeitando, por exemplo, a contestação dos quesitos, a gente sempre respeita essa ordem, né? Juízo, Ministério Público, autor e réu, ou requerente, requerido, sempre nessa ordem, é uma ordem assim de, vamos dizer assim, de boas práticas, tá ok? Bom, então, como escrever uma conclusão sem medo usando aí o seu termo técnico, o seu juridiquês, né? Ou usando. Gente, é bem tranquilo quando você tem o domínio da sua área, tá? Então, a sua conclusão ela tem que ser técnica, fundamentada e proporcional às evidências que você colocou. E você vai, repito, escrever isso de forma muito simples e de forma muito segura. Não use dúvidas, né? É possível, é provável, quem sabe, talvez, né? Não, você não pode escrever um laudo com suposições. Então, baseado nas análises, supõe-se que não vai bater. Então, o seu jargão, o seu techniquez, ele é através das análises efetivadas, né? Conforme observado durante a técnica X contra a técnica Y, né? Não forem identificados ou forem identificados elementos, etc. Então, evite, na verdade, nunca use, né? O evitar aqui eu coloquei, mas não use absolutas, certezas, nunca adjetive, né? Nunca fale qualquer, sem qualquer, nunca traga uma certeza de convicção. Por quê? Deixa eu explicar. Porque nós fazemos ciência e a ciência trabalha com verdades provisórias. Hoje pode ser que com o método que você fez a análise, pode ser que aquele resultado seja daquele jeito. Daqui 3, 4 anos vão inventar uma nova ferramenta, uma nova metodologia, vão refazer o seu trabalho e vão dizer que é totalmente oposto. Ricardo, há 2.000 anos a gente achava que a Terra era o centro do universo. Depois a ciência evolui e falou, a Terra não é de longe o centro de nada, que a Terra era plana, etc. Então, nós fazemos ciência, e ciência trabalha com verdades provisórias. Então, lembre disso. O perito grafotécnico domina essa linguagem jurídica e transforma essa análise técnica em uma prova convincente. Tá ok? Então, esse é o ponto que eu trago. E como que você aprende essa linguagem jurídica sem ser advogado? Gente, aí não tem muito segredo, né? Tem que fazer. Né? Não adianta você ler a Constituição e falar, pronto, agora eu sou perito. Né? Mas treinar a escrita, principalmente em relação à clareza e em relação à técnica de escrita que você tem. Geralmente, eu gosto de fazer assim, eu faço um laudo, eu escrevo, depois eu guardo ele, depois eu vou lê-lo novamente, aí eu vou mudando, aí eu leio novamente, né, e vou mudando, aí na terceira, quarta vez, eu passo aqui para minha esposa, né, eu falo, dá uma lida aqui, eu passo para outros colegas peritos e falo para eles darem uma corrigir. Eu falo, você entendeu o que eu quis escrever? Não, agora eu entendi. Opa. Então, quando alguém que não é da área,
cuidado, quando alguém que não é da área, né, consegue entender o que você escreveu, principalmente a questão das conclusões, o laudo ele tá palatável para você apresentá-lo em juízo, tá? Cuidado, o perito ele não precisa falar difícil, né? Ele não precisa falar na exordial, né? Na peça ovo, não, você fala na petição inicial, etc. Então ele precisa ser entendido e ser acatável, tudo bem? Lembra que o perito ele é um auxiliar da justiça, ele tem que auxiliar o juiz, né? E por fim, meus caros, eu deixo aqui que a linguagem jurídica, os termos que nós usamos, a maneira como a gente apresenta ou se dirige num laudo, ele não tem que ser o nosso inimigo, né? É, é, ele é um escudo técnico e ele faz aqui um link entre a técnica, que somos nós, e o juiz, que é o destinatário do nosso trabalho. Tudo bem? Eu coloco aqui que a grafotecnia não é apenas comparar assinatura. Se você não fala para ninguém, o que você faz? Eu sou perito. O que você faz? Eu comparo assinatura. Meu, é muito pobre essa definição. Você é um auxiliar da justiça e a tua função é muito importante para a manutenção da verdade. Eu costumo dizer assim: sem o advogado não se tem justiça, mas sem o perito você não tem a verdade. Tudo bem? Então, eu respeito aqui o horário, né? São 20h55. Deixo aqui uma gratidão, doutora, né? E devolvo a palavra à senhora, por gentileza. E agradecendo aos colegas aí que, né, aturaram aqui até o final.
Antes de encerrar, eu quero te lembrar de uma coisa muito importante. Se você chegou até aqui, é porque você está um passo à frente da maioria. A perícia exige mais do que técnica. Ela exige olhar atento, estudo contínuo e principalmente compromisso com a verdade. Cada conhecimento que você adquire hoje fortalece o profissional que você será amanhã. Aqui neste canal, cada vídeo é pensado para te ajudar a evoluir na prática, enxergar detalhes que muitos ignoram e se posicionar com mais segurança na sua atuação pericial. Então não pare! Não pare por aqui. Assista aos outros vídeos, aprofunde-se nos temas, questione, reflita e continue se preparando. A excelência na perícia não acontece por acaso. Ela é construída dia após dia. Obrigada e até o próximo conteúdo.